Falar dos desafios da comunicação para o PT é falar dos desafios da comunicação para a democracia. Hoje, sem dúvida nenhuma, a comunicação ela é um instrumento do capitalismo de vigilância, de uma economia, da atenção, a partir da manipulação dos algoritmos de predição, daqueles que formam uma opinião pública e formam uma opinião política. Então, este é um pouco do desafio do debate comunicacional. Mais do que forma e método, nos desafiarmos para dialogar com essa transição tecnológica que vivenciamos na comunicação, Henrique, nosso secretário-geral, mas também compreendermos a complexidade desse processo que a extrema-direita acabou se apropriando desses recursos tecnológicos. E como nós, um partido de esquerda, uma base social de esquerda, que tem princípios e valores éticos, pode fazer a disputa de opinião, a disputa política e ideológica de valores nesse campo, com estes instrumentais que hoje são dominados por essa visão do capitalismo internacional. Então, é um pouquinho do nosso debate. Quero passar de imediato para os nossos convidados e convidadas, falar da alegria de compartilhar essa mesa aqui, tão representativa. E quem vai iniciar a fala aqui é a nossa companheira Olga, que vai ter, então, 20 minutos para fazer a introdução do tema. E depois, na sequência, nós teremos o Jorge, a deputada Laura Cito, Rio Grande do Sul, e encerraremos com a deputada Natália Bonavides. Tá ligado? Tá. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Tá ouvindo agora? Agora tá. Presidenta Gleisi, muito obrigada a vocês. Gente, eu estou aqui como agente provocador, porque a gente sabe que o problema é sempre a comunicação. Um famoso psicanalista, Jacques Lacan, dizia: a essência da comunicação é um mal-entendido. Então, nós vamos sair daqui com ideias muito diversas sobre cada um e cada qual, porque é da natureza da comunicação. E nosso primeiro desafio, em tempos de algoritmo ou mão invisível que está manipulando as redes, o primeiro desafio é esse. A gente se vê de uma maneira que não é sempre a forma como nós somos vistas. Nós, como militantes do PT, achamos que somos isso. Mas o outro, como é que o outro nos vê? E a comunicação surge dessa percepção. Comunicação é percepção. Existe uma coisa chamada ingenuidade da informação. Eu acho que eu dou bastante dados, muita informação e todo mundo vem. Eu vou lamentar aqui dizer que o IBGE é importante, mas o anuário estatístico não é best-seller. As pessoas não compram porque tem informação, mas porque elas se emocionam. A base da comunicação é a emoção. E existe um filtro entre nós e o outro. Esse filtro é a imagem. Antes de eu chegar aqui, vocês poderiam ter uma ideia de quem eu fosse. Eu chegando aqui, uma ideia de quem vocês são. Essa imagem filtra a comunicação. Antes de eu te conhecer, eu tenho opinião sobre você. E como é que essa opinião é construída? Essa opinião é construída de uma maneira muito simples. Da mesma maneira como nós decidimos por que é que nós voltamos a um restaurante. É o mesmo critério que faz com que o outro nos escolha. É a mesma coisa. Por que que a gente volta num restaurante? A gente volta num restaurante? Eu queria passar, mas não está passando. A gente volta num restaurante, primeiro, porque a comida é boa. A gente volta no restaurante por causa do atendimento. A gente volta no restaurante porque o preço é justo.
Esses são a base pelas quais nós somos julgados. Pelos nossos valores, pela nossa gestão e pela qualidade da nossa comunicação. É isso que faz. Então não adianta a gente ser muito bacana e fazer tudo muito bem. Mas, se eu não tenho a capacidade de expressar, não vai valer nada. Não adianta eu tirar milhões da miséria se eu não sei contar essa história. Então, gestão é a Rebeca Andrade. Valores, está aqui o nosso hindu. E aqui nós temos, comunicação, a nossa grande comunicadora Oprah Winfrey. Então, gente, o que a gente precisa saber que o que constrói a nossa imagem são nossos valores e crenças, as nossas entregas e as nossas habilidades relacionais. E a comunicação é isso. Muitas vezes eu não sei o que tem dentro dessa caixa. Se eu não sei o que eu tenho dentro dessa caixa, eu preciso saber que são as circunstâncias que vão criar essa ponte nossa. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio na comunicação é exclusivamente esse. O que nos separa são as nossas certezas. A gente acha que já sabe tudo. E nós vimos aqui do representante dos trabalhadores de aplicativos dizendo: vocês estão achando que eu quero isso, mas eu não quero isso. Eu quero diferente. Outro dia eu estava em São Paulo, estacionei o carro, e a hora que eu vejo tem uma garrafa PET com líquido turvo. Eu estava com a minha filha, ela falou: mãe, esse aí é o banheiro dos motoristas, dos motoboy. Aquilo para mim foi chocante, muito mais chocante de todas aquelas discussões que falavam de autonomia dos trabalhadores. Comunicação é isso. Eu preciso criar uma imagem real da vida real das pessoas. Parar de falar em tese. Falar que nós vamos salvar o Brasil. Como? Comunicação, ela precisa ser concreta. Eu preciso pegar, olhar, sentir. Eu não vou ficar fazendo tese. Eu não vou ficar explicando como as teorias devem ser debatidas. Isso não interessa para as pessoas. Esse é o meu martírio e essa é a minha missão de vida. Eu que vocês compreendam que comunicação é tangível, é coisa. E eu tenho que falar sobre as coisas. E eu vou falar sobre as coisas porque eu quero influenciar. Eu quero que alguma coisa aconteça. Para que essa coisa aconteça, eu preciso motivar o outro. Como que eu motivo o outro? Escutando o outro, me conectando com ele nos desejos, nos sonhos, nas necessidades dele. Eu preciso me emocionar. Parar de falar só números. Parar de falar tabelas. Eu preciso falar do que eu sinto. Gente, a gente tem o presidente Lula, que ele emociona quando ele fala da história da mãe, quando ele fala do drama da miséria. E depois a gente informa. E é nisso aí que nós estruturamos a comunicação. Vamos olhar para as pessoas a partir daquilo que nós sentimos. Porque a comunicação, ela é feita a partir da minha relação afetiva com o outro. Não vou falar, eu tenho que ter consistência, contexto, resistência, ressonância, empatia. Assim eu vou estruturar. Eu vou precisar trazer os elementos concretos e vou ter que trazer o software também em todo esse processo. Porque, gente, cada um vai olhar para isso aí e vai enxergar uma coisa. Eu vou dizer que aí tem um pato e tem um coelho. Porque é isso, é sobre isso que a gente fala. Cada um vai enxergar a partir da sua perspectiva. Essa foto, se eu pedir para vocês me contarem uma história sobre essa foto, vocês vão me dizer, por exemplo, é um pai consertando um carro que depois vai sair com as crianças para tomar um sorvete. Essa foto foi mostrada para adolescentes em casas, instituição correcional. Infratores. A história que eles contam nessa foto é a seguinte: o pai está consertando o carro para fugir e a menina vai lá e mata ele e depois foge. Nós construímos as histórias a partir daquilo que nós já sabemos. E vamos agregando, sabendo que cada nova informação
nós estamos falando aqui, o problema do PT é a comunicação. Então, vai aqui uma pequena receita. Use um pouquinho, uma gotinha de informação e vai entregando aos poucos. Quando você vai entregando aos poucos, você vai mudando a percepção e vai mudando aquilo que a pessoa enxerga. Não tente convencer. Convencer significa que você tenta impor. Não faça isso. Mostre um pouquinho todo dia e cada dia. Todo mundo conhece que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando que todo o nosso processo de comunicação, ele passa por vários canais, e aqui a gente não vai dar uma aulinha sobre isso, mas é importante a gente saber que nós nos comunicamos a partir da maneira como nós nos expressamos não verbalmente, a partir da nossa voz, a partir das nossas palavras. E as palavras, gente, 7%. O que nós precisamos em todo o processo relacional é expressar com os nossos movimentos, seja ele como movimentos em redes sociais, onde quer que for, mas a gente não ficar fixado apenas na correção das palavras. Lembrando que nosso corpo ele vai determinar como o que a gente confirma, o que a gente desmente, e que a nossa vitalidade. E aí, aqui é uma homenagem à presidenta Gleisi, a vitalidade que ela emprega na reconstrução do partido é fundamental. E é um exemplo para todos nós. Então, é a vitalidade que faz com que a gente se conecte. É a vitalidade, não é aquela preguiça de viver, não é? E lembrando que o nosso rosto acaba também mostrando tudo aquilo que a gente acha que está escondendo. E a comunicação tem uma estratégia, então. Uma estratégia simples e básica. Para onde é que a gente olha quando fala com o outro. E nós vimos aqui, não queremos ser coitadinhos. Quando a direita em São Paulo ameaçou e deu um susto enorme com aquele Marçal, basicamente qual é a estrutura do discurso dele? É de valorização. A direita olha para o outro, olhando a força do outro. Nós olhamos para o outro, dizendo que o outro precisa de muito para seguir. Então, a gente tem que escolher para onde que a gente olha. A gente vai olhar para o morcego ou vai olhar para os anjos? Nós temos a obrigação, se queremos mobilizar o outro, sair desse papel de vítima, de reclamação. Porque a reclamação, o sentimento de perda de força, isso também tira a força do outro. Sair do lugar que nós temos que nos esconder e nos omitir, que não é bem o caso, e sair do lugar de herói. Herói morre cedo. Ainda mais com a reforma da Previdência, ele nunca vai se aposentar. Herói é aquele que acha que ele é o último biscoito do pacote. Não dá certo. Ninguém quer herói. Nós queremos sábios. E os sábios são aqueles que têm uma capacidade de se comunicar a partir da escuta. O que define a comunicação é a escuta. Não adianta ficar fazendo pesquisa e falando que o povo quer discutir sobre segurança, sobre quem é o povo. O que é a segurança? Eu tenho uma preguiça dessas classificações conceituais, porque você não está olhando quem são essas pessoas. Vamos gastar um pouco mais de tempo olhando as pessoas, as histórias das pessoas. E o que o nosso Yoda faz é isso. Nós temos esse hábito, e isso aqui eu acho uma coisa tão interessante, e eu até me vanglorio de ter descoberto, sabe, gente? Porque tem aquele momento meio de orgulho, de vaidade. Isso aqui é como nós funcionamos no automático. Lutar, fugir e congelar. Esse aqui é o momento em que nós fazemos escolhas. E a comunicação é um fenômeno humano, nas relações humanas, que exige que nós tenhamos autonomia, capacidade de escolha. E olhando para quem nós estamos falando.
olhando para cada uma das pessoas. Não ter a pretensão, gente, de falar para o público, falar para a opinião pública, para todo mundo. Não existe isso, isso é uma invenção abstrata. A gente fala para um indivíduo, outro indivíduo e outro indivíduo. E quem é esse indivíduo com quem a gente fala? Esse indivíduo que a gente fala, e a gente tem um hábito de falar com ele, geralmente é aquele que gosta de nós. A gente tem muito esse hábito dentro do partido de ficar falando para dentro. E todo mundo... Está vendo? Nós somos maravilhosos. Bom, e esse povo, o automático que gosta de nós, vou contar um segredo, já que a gente está falando em estatística, 20%. 20%. Pega 100 pessoas com quem você convive, 20 são no padrão automático de gostar de você. Aí tem esse pessoal aqui. Esse você não converte. Esse vai ser sempre do contra. Tudo que você falar, ele vai ser contra. Cobra não voa, mas são maravilhosas, porque eles têm um antídoto se você prestar atenção e escutar. Quem nós queremos falar é com esse povo aqui. Não tem caráter, só tem interesses, sonhos e desejos. Não tem caráter como Olga. As pessoas não têm caráter? Não, elas têm necessidades, preferências, sonhos, vontades. Se eu não sei qual é a vontade dessas pessoas, eu não tenho como me comunicar com elas. Eu sou vegetariana, aí eu vou para um jantar, só tem churrasco. A pessoa não me conhece. Então, é fundamental. Quando eu estruturo, eu tenho que oferecer alguma coisa para o outro. Você está instrumentalizando as relações e o ideário e a política. Falo, querido, as pessoas elas vão entender a sua mensagem política pelo seu gesto, pela sua ação, e não só pelo seu discurso. Se você não sabe que o motoboy precisa de um ponto de apoio onde ele possa fazer xixi e carregar o celular dele, o que você está falando? Do que você está falando? Você está falando de direito do trabalhador? Você está falando de grandes estatísticas? Não, você não sabe o que é que ele precisa. Então, quando a gente fala, eu preciso olhar essa estrutura, preciso considerar que sempre eu vou trabalhar do presente para o futuro e só ir para o passado. O passado é muito bom, gente, mas passou. A gente tem mania de começar contando aquela história daquele tempo atrás. E isso cansa as pessoas. E não, eu tenho que ser concreto. Se eu não for concreto, eu tenho que ter um número, um exemplo, uma história, uma analogia. Se eu não for concreto, eu não consigo enxergar o que está sendo dito. Se eu falo em conceitos, em abstrações, em teses, em teorias, onde é que estão os cavalos? Eu tenho que falar dos cavalos, eu tenho que falar das coisas, eu tenho que ser claro, eu tenho que ser concreto. E parar de entupir as pessoas com informação. Parar de entupir. As redes sociais estão ensinando isso para a gente. Não é de informação que ela vive de foco, senão eu me perco. E eu preciso também lembrar que eu tenho o outro lado, outro não. E aí, uma palavrinha sobre imprensa. Eu estou pulando, porque o tempo corre. Lembrar o seguinte, vamos sair do lugar de vítima. Notícia tem uma fórmula, e é uma fórmula simples. O que vai ser publicado? O que for inédito, novo. O que for controvertido, ou seja, que gera debate, que é alguém contra alguém. O que for imoral, na percepção de quem escreve. O que for ilegal e o que for patético. Saibam disso. É fundamental a gente saber disso, para a gente sair do lugar de vítima da imprensa, de vítima dos comunicadores. Eu sei o que eles querem uma novidade, eles querem uma controvérsia, querem uma imoralidade, querem uma ilegalidade, querem uma patetice. Então, se eu não sei disso, eu vou esquecer que tem uma coisa que chama pauta, que é basicamente aquilo que me parece fora de controle. Tudo que é que é percebido como fora do controle, tem interesse. Isso pauta todo mundo em todos os espaços. E aí tem uma série de temas que eu não vou abrir aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas lembrando o seguinte, que tem barreiras que a gente precisa considerar, que é a capacidade da audiência e todos esses elementos. E principalmente lembrar, gente, que
há um problema básico na comunicação, que é a paralisia da análise. A gente acha que tem que saber tudo, todos os detalhes, antes de expressar. Não, a gente expressa, comunica dentro daquilo que a gente sabe naquele momento. Faltou, a gente complementa. E lembrando a lição de um ex-presidente americano, saber disso. Se no amanhã eu caminhasse sobre as águas do rio Potomac e atravessasse o rio andando, as manchetes dos jornais do dia seguinte seriam: um presidente não sabe nadar. Então, é fundamental a gente saber disso. E quero, aqui, tenho só 2 minutinhos, eu quero trazer outro ponto de reflexão para todos nós, que a gente está falando num momento gravíssimo da nossa história, gravíssimo, que a humanidade nunca viveu, que é o fim da intermediação humana na criação e disseminação de conteúdos. É o fim. Olha a coisa mais grave. Gabinete do ódio vai ser fichinha. O que nós temos hoje, isso já está sendo alertado por cientistas em vários lugares do mundo, é um sistema organizado, chamado inteligência artificial, que tem a capacidade de criar e disseminar conteúdos. Isso hoje está sendo utilizado e bastante estudado em alguns países, como nos Estados Unidos, que empresas de recrutamento e seleção, por exemplo, de trabalhadores, já tem ali viés de seleção por raça, por geolocalização, por empresas, bancos que definem linha de crédito, também utilizando vieses na concessão de crédito. A gente já foi falado aqui sobre a questão do emprego. Também a gente já está vendo isso acontecer. O que eu estou chamando a atenção é para o fato que, neste momento, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos interagir com máquinas sem saber que estamos interagindo com máquinas. Nós estamos discutindo muito fake news. Tem uma coisa muito mais séria vindo no caminho das fake news, que são os fake humans, são as pessoas, os seres humanos artificiais. E quando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional está discutindo a responsabilidade das plataformas, ainda está arranhando a superfície de um problema quando debate a contenção de disseminação de conteúdo criado pelas pessoas. O que eu estou falando aqui é conteúdo criado e disseminado por máquinas. E isso nunca na história da humanidade aconteceu. Então, a nossa atenção agora é muito séria para o fato de que o partido, vocês, são fundamentais num debate que não adianta a gente ter todos esses recursos de comunicação, porque a máquina vai fazer tudo isso e muito mais, com muito mais rapidez do que todos nós, se nós não ensinarmos o algoritmo que a missão dele não é gerar lucro para as big techs, não é gerar vício para tempo de tela, não é gerar oportunidade de monetização. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Olga. Olga Curado. Muito bom esse início, esquentando aí o nosso debate. Eu quero convidar o jornalista Jorge Duarte, que é também presidente da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública. Primeiro, boa tarde, obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É uma chance que a gente tem de estar aqui expressando um pouco a nossa visão de mundo. Eu sou presidente de uma entidade que existe há 8 anos e que reúne profissionais de comunicação, em grande medida que trabalham dentro da estrutura de Estado, e que não é uma instituição corporativa, uma instituição de profissionais que trabalham no dia a dia da... trabalho no dia a dia da comunicação. Eu, por exemplo, tenho 34 anos de experiência no serviço público, trabalhando em comunicação. Eu trabalhei 9 anos na SECOM da presidência, um período absolutamente maravilhoso, de 2004 a 2012,
E a gente quer falar um pouco sobre uma perspectiva que talvez seja um pouco rara para vocês, mas para nós é muito importante. Primeiro, eu queria dizer que comunicação é o maior problema. Comunicação não é o problema do PT. A comunicação é um problema em qualquer lugar. Eu fiz uma pesquisa desde o ano passado, e o maior problema em qualquer projeto, quando a gente fala qualquer projeto, é de uma ponte, de uma reorganização de uma empresa, de um software, de criação de um software, de qualquer coisa, é comunicação. Comunicação todo mundo faz. Fazer comunicação bem não é fácil. E, para isso, é que a gente precisa de uma coisa chamada estratégia. A gente precisa saber onde é que a gente está, a gente precisa saber onde é que a gente vai. E aí a gente quer falar sobre isso na perspectiva de Estado. Porque se a gente faz num governo e não comunica direito, é como se não tivesse feito. E hoje, pior que isso, se a gente comunica mal, a gente perde a narrativa, o que a gente fez muito bem feito vira mal feito. E aí que eu fui buscar um texto do Perseu Abramo. O Perseu Abramo foi secretário de imprensa, eu acho que provavelmente o primeiro secretário de imprensa de uma grande prefeitura do PT, em São Paulo. E ele, depois de um ano trabalhando na prefeitura como secretário de comunicação, ele fez um artigo contando do relato, e eu até recomendo que leiam, porque ele é atualíssimo. Ele fala coisas assim: é necessário compreender a sociedade em sua complexidade, reconhecendo as diversas demandas e diferenças econômicas e culturais. Para ele, a comunicação pública, que é a comunicação que a gente está falando aqui, a comunicação do Estado, não é apenas um canal de prestação de contas, mas uma ferramenta essencial para fortalecer a relação entre o governo e a sociedade, promovendo transparência, participação e cidadania. E aí que eu queria me pegar, porque a gente tem uma dificuldade histórica no Estado brasileiro, dado as dificuldades que a população tem de ser alcançada. Eu peguei algumas pesquisas aqui. Por exemplo, o brasileiro é o segundo povo entre 38 nações com a percepção mais errada da própria realidade. 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa, de 2020. Em 2022, 67% dos jovens admitiram que não sabem diferenciar fato de opinião. O Brasil tem algo como 38 milhões de analfabetos funcionais. Uma pesquisa de 2001 mostrou que 89% dos brasileiros não sabiam o que era o Holocausto. O Brasil foi o país, numa pesquisa mundial, que menos conhecia sobre o extermínio de judeus na Segunda Guerra. Essa é curiosa e impressionante. Em 2009, uma pesquisa mostrou que 43% dos brasileiros nunca tinham ouvido falar em Direta Já. 43% em 2009. Hoje, esse ano, saiu uma pesquisa da Reuters mostrando que metade dos brasileiros está evitando ouvir notícias. Estão fugindo do noticiário. E entre 19 nações, o brasileiro é o povo mais adepto de discursos populistas. Uma pesquisa do The Guardian em inglês. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é sério, é muito difícil fazer comunicação de Estado com uma população tão distante assim. E uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de 2007, mostrou onde eu quero chegar. Essa pesquisa Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo, mostrou moradores demonstram insatisfação com a atuação governamental e ceticismo em relação às instituições políticas. Os achados indicam uma quebra de confiança entre a sociedade e o governo, refletindo um distanciamento das políticas públicas em relação às necessidades e perspectivas da população periférica. A pesquisa mostra confronto não entre pobres e ricos, entre capital e trabalho ou corporações e trabalhadores. É entre Estado e cidadãos, é entre sociedade e governantes. A pesquisa mostra que a relação é marcada por desconfiança, percepção de ineficácia e uma valorização da lógica de mercado. O Estado, está escrito na pesquisa da Perseu Abramo, o Estado é visto como um inimigo e há uma valorização do mercado.
Em síntese, essa relação é atravessada por uma demanda por eficiência estatal, estrutural e, eu diria, por melhor comunicação do Estado com a sociedade. O Estado mantém, historicamente, um distanciamento brutal. Eu lembro uma vez que eu estava num evento de comunicação, que a gente estava fazendo treinamento de crise, e tinha um petroleiro no fundo, e ele olhava, e eu lembrei do que a Olga falou agora há pouco, né? Ele olhou a apresentação e disse assim, sabe que esse negócio de comunicação e governo é que nem barco? Aí eu olhei assim, por que é que nem barco? É que nem barco, o que afunda o barco é água de dentro, não é de fora. A gente tem que assumir a responsabilidade, nós que somos Estado, por essa situação. E a gente tem aí um problema de comunicação, porque, historicamente, a gente teve, somando Getúlio Vargas, que foi um governo autoritário, manipulador, controlador, e que usou fartamente a comunicação de Estado para indução, para manipulação, para convencimento, e depois tu tira Getúlio Vargas, e vem o regime militar. Vargas foram 15 anos, regime militar mais uns 20. E que fez a mesma coisa, isso criou no Estado uma cultura de comunicação que um amigo meu chama de divulgativa. O Estado só faz divulgar, o Estado não acolhe, o Estado não dialoga, o Estado não faz diagnóstico, não busca saber, o Estado não consegue fazer uma comunicação adaptada à necessidade do cidadão. Ou seja, o Estado não dialoga com o cidadão nas condições do cidadão. Por isso, em grande medida, que a gente tem esse afastamento. As pessoas, elas acham que o Estado é um inimigo, porque o Estado não ajuda, e a pesquisa mostra isso. A pesquisa diz assim, o Estado cobra imposto, mas ele não atende às necessidades. Por isso que a gente está propondo, a gente na ABC Pública entende, que a comunicação ela tem que ser uma política de Estado, ela tem que ser algo que o Estado se preocupa, por quê? Eu até diria mais, a comunicação é o ministério mais importante de qualquer governo. Governantes espertos sabem disso. Não precisa ter um ministério da comunicação nesse sentido, mas precisa fazer que nem uma colega minha, que é assessora de um governador, disse assim, qualquer pessoa que fala com o governador com alguma ideia, ele manda falar com a comunicação. A comunicação, ela não pode estar, que nem acontece hoje em dia, no final do processo. Quando está tudo pronto, chama a comunicação. A comunicação tem que estar dentro das políticas públicas desde o início. A comunicação precisa ser pensada. Qualquer pessoa que trabalha em política pública nesse país, ela devia pensar em comunicação no desenvolvimento do processo. Como é que isso vai ser comunicado lá fora? Como a comunicação ajuda essa política pública? Como a gente pode fazer para a sociedade se apropriar dessa política pública? Alguns dos grandes exemplos que eu tive, por exemplo, no governo, se tratam disso, da gente trabalhar. Ao mesmo tempo, tu pega, por exemplo, um caso que eu lembro agora, avião presidencial, o que na época chamavam de Aerolula. A gente passou um ano levando o maior cacete da imprensa, de todo mundo, por causa desse avião. Uma semana, quando o avião está vindo da fábrica para o Brasil, chamam a comunicação para divulgar. Aí, quando a gente pega o material, os argumentos eram incríveis. Aqui, tudo que foi falado durante um ano não era verdade, não fazia sentido, e a gente nunca falou nada, porque a comunicação nunca foi chamada. E eu estou dando um exemplo, e é um exemplo talvez mais gritante, mas isso, rotina. Tá? É por isso que a gente, inclusive, tem uma entidade que é para discutir esse tipo de coisa. A gente precisa que a comunicação seja levada a sério durante a elaboração das políticas públicas. A gente precisa que a comunicação faça parte, de fato, do governo, e não apenas divulgar evento, reunião, processo que encerrou agora. A gente precisa pensar a comunicação antes. Por isso é que a gente acha que a comunicação ela tem que ser estratégica, ela tem que ser pensada, e mais que isso, ela tem que ser focada no cidadão. Ainda se tem muito no país, como resquício da cultura de Getúlio Vargas e do regime militar, uma comunicação focada na autoridade, na instituição. Boa parte do que se produz de comunicação nesse país é um autoelogio. Tem um amigo meu do pé que diz assim, a comunicação de governo é assim, mamãe, eu me amo. Né? O cidadão não quer isso, ele não ouve isso, é um pouco o que a Olga falou. Se a gente não falar nos termos do cidadão, nas condições do cidadão, em como a política pública é útil para ele, não estimular ele a participar, a se envolver, a contribuir, a gente vai passar como aqueles que estão lá fora, distante da realidade. E aí o cidadão vai fazer o que essas pesquisas mostram, ele odeia o Estado, porque o Estado não ajuda, o Estado não conversa.
O Estado não presta conta, o Estado não explica, o Estado não orienta. E aí vem uma dificuldade grande, porque mesmo quando a gente quer, é muito difícil, dada a realidade que a gente tem, tanto na ponta quanto dos meios. E ainda por cima, ultimamente, com muita gente fazendo fake news e outros processos que deturpam a realidade. Então, o que a gente estava querendo aqui é chamar a atenção para essa característica, e eu queria terminar recuperando Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma música chamada Rap, que ele fala assim, muito bonito, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A gente precisa ajudar a população a ter o que ela precisa, e às vezes nem sabe que tem direito. O Estado está aí para ajudar as pessoas a serem ajudadas pelo Estado, e a comunicação é fundamental para isso. A comunicação é uma função estratégica, e não apenas comunicação para distribuir conteúdo em mídias sociais e releases. É isso, obrigado. Muito obrigada, Jorge, ali no tempo, muito importante. Quero convidar o pessoal que está nos acompanhando online para já irem encaminhando suas perguntas via o site. Todos já estão familiarizados. Ao final das exposições, nós iremos sortear 5 perguntas de quem está acompanhando online este nosso seminário e também 5 perguntas aqui de quem está no auditório. Quero passar, então, de imediato aqui para a nossa deputada estadual do PT do Rio Grande do Sul, presidenta do PT de Porto Alegre, a jornalista Laura Cito. Boa tarde. Boa tarde, companheiras e companheiros. Quero aqui cumprimentar a nossa militância em nome do nosso presidente Okamoto, da Fundação, a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann. Prazer poder estar aqui com a Natália, com a Olga, com o Roberto, com a nossa querida Miziara, nossa dirigente da Executiva Nacional. Acho muito oportuna essa discussão, porque se tem algo que, todo momento, especialmente nos momentos de crise, a gente reflete, são os problemas da comunicação, que sempre leva a culpa. Mas eu acho que nós temos, né, Natália, 2 premissas que eu considero muito importantes para a gente poder debater os desafios da comunicação para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A primeira é que os problemas de comunicação são sempre compreendidos como problemas do domínio da tecnologia. E, na verdade, os desafios da comunicação sempre informam as insuficiências da política, não do domínio das tecnologias. E, num contexto de desafios com a democracia, portanto, o debate da comunicação, obviamente, é um debate que está na centralidade. Então, eu queria primeiro fazer essa premissa, porque ela sempre é desconectada nos balanços que nós fazemos sobre os nossos desafios. A segunda é que nós vivemos um período histórico de uma brutal transformação tecnológica. Uma brutal transformação tecnológica fruto de um próprio processo de reacomodação do sistema capitalista, que faz com que nós estejamos numa sociedade cada vez mais fragmentada, onde a relação capital-trabalho, as suas transformações, são talvez a parte mais material dessas transformações no espaço e tempo que nós vivemos no mundo. Portanto, nós podermos pensar também o quanto que as transformações tecnológicas e as próprias transformações, que aqui a Olga abordou bem, da forma de comunicar, estão diretamente ligadas com essa transformação e com esse momento que nós disputamos no mundo e com o próprio modelo de democracia. Faço uma pausa aqui para dizer que no G20 agora, nós tivemos acho que 2 momentos muito importantes nesse sentido. O primeiro foi um acordo assinado com diversos países sobre a importância da proteção de dados. E o outro foi a declaração final do G20, conduzido pelo nosso governo, pela SECOM, colocando nessa declaração o tema da responsabilidade dos países com discurso de ódio na centralidade do G20, daquilo que foi produzido na discussão. Isso é fundamental, e quando nós olhamos o contexto brasileiro, isso é fundamental também na disputa geopolítica. Aqui no Brasil, nós temos 2 temas completamente estratégicos e que talvez nós ainda estejamos tratando na marginalidade da discussão. A Olga aqui pincelou uma provocação sobre isso e eu concordo plenamente. O primeiro é sobre a regulamentação das Big Techs.
algo que o Congresso não foi capaz de produzir e que hoje está no STF. Mas está no STF, ainda já com 2 votos favoráveis, mas está no STF ainda numa perspectiva de punição à violência nas redes e ao discurso de ódio. Mas tem questões que são fundamentais que a gente possa debater em relação à soberania digital, à proteção de dados, né, à própria estrutura que nós vamos tratar da relação das Big Techs no nosso país, né? Porque tem questões que ficam colocadas para nós, né? É possível que uma empresa estrangeira chegue no Brasil, né, e que tenha aí domínio de 60%, por exemplo, de um setor específico? Isso é possível, né? Seria possível a gente pensar que nós não tenhamos controle nenhum sobre para onde vão esses dados, né? Isso está diretamente ligado à disputa do capital que nós temos posta no mundo neste momento, né? E a direita faz uma disputa central sobre esse modelo de regulação, quando eles apelidam Alexandre de Moraes de Xandão, quando eles organizam, né, nas redes, de maneira muito intensa, um debate sobre liberdade de expressão. Isso também tange a nossa limitação de como nós estamos enfrentando esse debate, que é muito mais profundo e essencialmente estratégico do modelo de democracia que nós temos. Em segundo lugar, o debate sobre inteligência artificial, que eu acho que é algo que bem falou, é um debate paradigmático sobre o modelo das relações sociais que nós temos no mundo, mas especialmente do poder. E eu acho que nós precisamos tratar isso de uma outra forma. Ontem eu estava participando na Secretaria de Mulheres do Debate e a Natália usou um termo que eu gostei muito, sobre o coronelismo digital. E a gente talvez, pela própria agitação política, não compreenda bem do que nós estamos falando. Quando nós vemos uma figura como Elon Musk, que vai para o fronte político e faz uma disputa, né, sobre o papel, né, da liberdade de expressão nas redes, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós estamos falando como que esses pequenos, né, em número, né, bilionários, detentores, né, de redes como, no caso do Elon Musk, o X, né, fazem do domínio dessas redes uma disputa frontal com a ideia de Estado-nação. E fazem, portanto, uma disputa frontal com o modelo de democracia no mundo, utilizando, portanto, da forma da chegada desses instrumentos como uma forma de acumulação de capital e de acumulação do poder. Nós não estamos falando simplesmente da liberdade de expressão, do discurso de ódio. Isso ainda é periférico na centralidade daquilo que eles disputam. E é importante a gente falar isso porque não é só Elon Musk. Ou outras ferramentas não foram fundamentais para a estabilização de democracias no mundo, como o próprio Facebook, como o processo que nós vivemos há 10 anos atrás, nas revoluções coloridas, entre outras, né? Portanto, obviamente que nós temos distinções ainda entre esses grupos, alguns mais liberais, alguns frontalmente fascistas, mas, de fato, nós temos aí uma relação muito fundamental a ser debatida sobre a relação, né, da estruturação do próprio capital e a fragilização e instrumentalização por estes para fragilizar democracias, especialmente dos países subdesenvolvidos, questionando o papel desses estados. E é tão interessante isso quando nós olhamos, por exemplo, os Estados Unidos, que inclusive debate agora o banimento do TikTok, e faz, portanto, esse debate preocupado com a soberania de dados deles. Porque eles têm a noção da importância dos seus dados e da sua soberania digital para a soberania da democracia do seu país. E nós não temos um ambiente político que nos permita, de fato, travar esse debate e fazer essa discussão. E de maneira tão engraçada, quem faz essa disputa frontal sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos nem é o Partido Republicano, e sim o Partido Democrata. Então, nós temos aí, de fundo, um debate muito grande a realizar. Para ir para a conclusão, eu diria que aqui nós temos, nessa discussão sobre os desafios da comunicação, eu acho que 3 questões estratégicas para o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Normalmente, quando a gente fala em comunicação, a gente, de certa forma, delega para o governo uma certa ideia
de quem tem que fazer, né, a disputa de opinião na sociedade, né? E o papel do Estado é um, que eu acho que, né, o Jorge bem abordou aqui, e o papel da militância é um outro. Mas nós temos alguns papéis que se interseccionam. Um dos primeiros desafios que eu acredito que é papel do PT é disputar o governo para que nós possamos ter, de fato, uma regulamentação mais firme. É fundamental que no processo de regulamentação a gente não dispute apenas o periférico e a limitação da disputa que o próprio capital faz sobre a agenda de regulamentação, e sim que nós nos desafiemos a fazer o debate público sobre o que é estrutural. Porque isso nos permite, inclusive, informar a nossa base social uma visão de concepção sobre o processo de transição tecnológica e da disputa política que nós vemos no Brasil. O segundo, e talvez mais polêmicos, pelo momento intergeracional que nós vemos no PT, é a compreensão de que a vida online e offline não tem distinção. Não tem distinção sobre o que nós vivemos nas redes sociais, o que nós postamos, o que nós produzimos e o que nós produzimos, né, nas nossas reuniões. Porque tem um debate colocado entre nós que parece que se organizar para formular e disputar as redes é ignorar o trabalho de base. E não é. Na verdade, faz parte do debate do trabalho de base disputar as redes. E talvez as gerações mais novas aí que estão chegando na JPT vão nos dar um banho nisso, que eles estão, né, voando no TikTok, vivem e acordam aquilo, e isso não tem diferença nenhuma. Né, eu tenho um menininho de 3 anos e a minha irmã tem uma menininha de 5 que mora fora do país. Portanto, 2 anos dá uma diferença enorme na memória. E a gente imaginou que quando eles se encontrassem, eles iriam se estranhar, porque só se conversam pelo WhatsApp. E eles não só se encontraram, se abraçaram, brincaram, como eles agiram como se conhecessem e convivessem diariamente, porque, de fato, eles se falam diariamente pelas redes sociais. Então, não há uma distinção sobre essa vivência, e nós precisamos adaptar isso na nossa compreensão e na nossa formulação de diálogo com a sociedade. E, por último, e essa é uma provocação muito grande, essa gestão, nossa presidenta Gleisi, acho que teve um investimento muito grande em avançar na comunicação do PT, mas eu acho que o período nos exige muito mais. Né? Talvez pensar, né, num ecossistema de comunicação e de comunicação popular. Acho que a direita investe e faz isso de uma forma muito singular. O maior exemplo, talvez, para mim, sobre isso é o Brasil Paralelo. Não só na produção de conteúdo, na produção audiovisual, né, na promoção de debates, na organização de setores para disputar na sociedade valores, e isso exige de nós também poder pensar ferramentas e instrumentos capazes de promover um outro nível de conexão, né, da nossa agenda política de maneira mais massiva com a sociedade. Eu acho que esse é um grande desafio para nós, né? E, por fim, né, se reconecta com a minha premissa inicial. O que informa a nossa condição de enfrentar os desafios da comunicação é, de fato, a nossa decisão sobre uma agenda política, né, sobre a nossa estratégia e o nosso formato para que nós possamos ser capazes, de fato, de se conectar com a classe trabalhadora brasileira e disputar de maneira frontal, né, um modelo de Estado brasileiro, um modelo de democracia. E esse debate aqui, ele é o centro hoje dessa disputa. Muito obrigado, Laura. Quero reforçar aqui que estão abertas as inscrições ali para as perguntas por meio do site. Então, quem quiser encaminhar perguntas, né, que ao final nós sortearemos 5 perguntas aqui para que os nossos painelistas possam responder. Quero chamar, então, a nossa querida Natália Bonavides, que é deputada federal, advogada popular e que nos representou nesse processo de 2024 na eleição para a Prefeitura aí de Natal. Boa tarde. Queria agradecer muito pelo convite para participar dessa mesa. Fiquei muito feliz. Queria cumprimentar Okamoto, presidenta Gleisi, especialmente aqui quem está participando também da mesa, contribuindo com esse debate. Deixar um abraço em todo mundo que está aqui. Que coisa boa a gente se encontrar pessoalmente para poder trocar ideias, se articular, enfim. Eu queria trazer algumas reflexões. Misiara me apresentou, sou deputada federal, fui candidata a prefeita em Natal nesse ano.
E acho que sou a única que não é jornalista aqui na mesa, né? Mas apesar de ser advogada, como área de... Oi? Não, publicitária não. Apesar de ser advogada como área de estudo, sempre me interessei, né? Meu mestrado foi sobre coronelismo eletrônico, que é justamente essa detenção, né, dos meios de comunicação por setores da classe política. E nas provocações que a gente recebeu para pensar sobre a nossa fala aqui na mesa, uma delas se tratava de como é que a gente pode enfrentar hoje o predomínio da direita, da extrema-direita, principalmente nas redes, e como é que nós podemos discutir a regulação que está posta, a regulação que ainda não existe, e inclusive no período eleitoral. E a primeira coisa que eu queria dizer é que é realmente muito fundamental que nós lutemos, que nós estejamos na linha de frente de buscar a construção das regulações, de temas como inteligência artificial, das fake news, né, dos algoritmos, mas também retomar os temas de regulação que a gente uma vez pautou com mais visibilidade no nosso programa e acabou deixando de lado, né, aqueles temas clássicos da democratização da mídia, porque, embora hoje a gente esteja cada vez mais falando da internet, das redes sociais, os meios tradicionais de comunicação seguem importando muito, né? A televisão, o rádio, seguem sendo veículos que chegam em muitas casas. E eu até mencionaria a nossa própria experiência de campanha, que foi ver que, por exemplo, as senhoras e os senhores me conheceram não pelo WhatsApp, não pelo Instagram, não pelo Facebook, mas pelo horário eleitoral, né? Pelo programa eleitoral. E essa é uma regulação que é muito desafiadora porque, como Laura aqui mencionou, diz respeito a muitos interesses econômicos, inclusive. E eu não acredito que ela virá logo, a não ser que a gente traga esse tema como pauta de mobilização. E também, como a gente sabe, a gente não pode esperar, né? Até porque os problemas que a gente enfrenta hoje, eles não se resolvem só com regulação. A regulação pode deixar mais fácil. Mas a verdade é que é uma questão muito mais política do que jurídica. E a verdade é que, se fosse só uma questão de lei, de legalidade, os instrumentos que estão postos hoje até já servem para alguma coisa, para a gente fazer algum nível desse combate jurídico. Mas a verdade é que é um tema que passa muito mais pela política, né, do que pela regulação. E quando a gente fala desse predomínio da direita nos meios de comunicação, eu queria que a gente analisasse rapidinho 3 pontos. O que isso tem a ver com poder econômico, outro, o que isso tem a ver com aceitar cometer crimes, e outro, o que isso tem a ver com a gente, né? O que a gente pode fazer diferente no nosso comunicar, como é que a gente pode ter uma postura diante desse quadro. E por que eu queria começar falando do poder econômico? Porque tem coisas que a gente está lidando hoje que certamente tem outra dimensão agora, por causa das tecnologias que permitem uma massificação de conteúdo muito mais intensa, mas a verdade é que em 1989, o nosso companheiro Lula lidou com fake news sem esse nome. O nosso companheiro Lula teve na TV Globo mentiras sendo veiculadas, teve panfletos apócrifos sendo distribuídos em porta de escola e de tantos outros espaços. A nossa companheira Fátima aqui, nossa governadora do Rio Grande do Norte, a quem eu quero deixar um abraço forte, quando foi candidata nos anos 90, passou por tanto disso, e sempre a classe dominante vai ocupar o poder da comunicação através do poder econômico como uma das formas de reafirmar o seu poder, como uma das formas de disputar a hegemonia, inclusive cultural. Então, o que a gente tem hoje para enfrentar, se antes a gente falava dos oligopólios, né, dos canais de TV, das famílias que dominavam, né, das empresas, e sem que esse quadro tenha mudado, nós temos um adicionado, que são as redes sociais que, embora tenham, sim, uma trincheira democratizadora que faz com que, querendo ou não, todo mundo aqui possa falar com um núcleo de pessoas, né, com que a gente também produza conteúdo e não só receba,
essa trincheira democratizadora, não significa que também essas redes sociais, aplicativos de mensagem, não estejam dominados essencialmente pelo poder econômico. É por isso que a gente tem, por exemplo, o canal Brasil Paralelo como um dos maiores anunciadores do Google e do YouTube, gastando milhões para que as pessoas recebam anúncios. Todo mundo pode produzir um vídeo e colocar no YouTube, mas se você tem o poder econômico incidindo nessa forma de comunicar, você tem uma amplificação, um poder de massificação muito maior. Fazer um gabinete do ódio, como o que nós vivenciamos em 18, em 22, agora em Natal, em 24, e tenho certeza que em todos os municípios do Brasil tinham estruturas parecidas, custa dinheiro. A gente não está falando aqui do tio e da tia do Zap, né? A gente está falando aqui... E chamam de tia do Zap, mas são mais os tios, viu? Que compartilham, tem um negócio aí. A gente está falando aqui de estruturas que funcionam de forma que eu sei dizer para vocês a que horas, mais ou menos, eles deram o start na campanha de ataque que a candidatura oposta lá em Natal começou contra mim no primeiro dia de campanha do segundo turno. Não é só orgânico. Se você tem o poder econômico incidindo nisso, isso também tem o poder de ser massificado. Para além do tema dos algoritmos, né, que faz com que determinados tipos de conteúdo sejam privilegiados porque são mais lucrativos. Então, se a gente tem essa soma desse predomínio do poder econômico, mesmo nos meios de comunicação novos, somado a disposição de cometimento de crimes, como espalhar fake news, como fazer abuso de poder econômico, utilizar aí do coronelismo eletrônico, né? Utilizar as concessões de rádio e de TV para difamar, para desconstruir reputação, a gente sabe que está jogando num campo muito difícil e desafiador, e que, enquanto não chega uma regulação para trazer o mínimo de controle, né, de moderação, literalmente falando, a esses veículos todos, a gente precisa muito atentar para o que podemos fazer nesse cenário. E aí, eu, na verdade, teria tanta coisa, todo mundo aqui, nós quatro, a gente teria tanta coisa para dizer sobre cada aspecto que a gente está falando aqui, sobre como foi que a gente usou o WhatsApp na campanha, como é que a gente pensou em trabalhar as potencialidades e os pontos fracos da candidatura, como é que a moda tem a ver com comunicação, tanta coisa. Mas, dado esse breve tempo que a gente tem para trazer essas reflexões iniciais, eu queria aqui tratar, nesses minutos finais, de 4 pontos para a gente refletir, né? Um é que a comunicação em si, ela também, isso eu queria aqui dizer que foi algo que a gente experimentou nessa campanha eleitoral e que achou que foi algo importante de ter sido feito. A comunicação em si, ela também pode ser pauta da política. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente está num cenário de oligopólios, se a gente está num cenário... Vamos aqui para a política local, em que todo mundo sabe qual é o político que manda na rádio tal e no canal de TV tal, e quem é que é dono lá no Rio Grande do Norte, por exemplo. A gente tem o jornal mais antigo, impresso, de propriedade do suplente do senador Rogério Marinho. Se a gente sabe dessas vinculações, como a gente não ter isso também como pauta para, através dessa denúncia, de transformar isso em pauta, fazer com que o olhar das pessoas ao receber informação desses veículos seja, pelo menos, de relativizar, de entender que tem um outro ponto, um outro lado. Eu não estou dizendo que isso vai anular o efeito desses grandes poderes nos processos eleitorais, nos processos políticos. Mas se a gente não fizer isso, a gente fica com a chance muito pequena de disputar os sentidos de projeto que a gente está debatendo, por exemplo, em períodos eleitorais, mas não só. E isso tem a ver com a justiça, tem a ver com regulação, tem a ver com o jurídico. Nós temos ações tramitando sobre os abusos que foram cometidos nessas últimas eleições, mas fundamentalmente sobre uma denúncia política. Da mesma forma sobre os gabinetes do ódio. É importante a gente também sempre conectar de que forma a gente, na comunicação, faz frente a isso. Eita, danado, tempo esgotado. E aqui eu digo a vocês, a gente sempre tentou juntar, como Laura estava dizendo, as redes e o mundo real não dá para dividir. Então, quanto mais a gente tiver um intrínseco ao outro, na campanha a gente fazia as caminhadas e lá no final das caminhadas estava a equipe do WhatsApp, que passava pedindo, você quer participar aqui da lista?
E assim a gente foi montando, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, uma forma de não anular o impacto, né, desses gabinetes do ódio, mas uma forma de disputar isso também. E também fazendo a denúncia política. O tanto que a gente recebeu de fake news, de ameaça, a gente denunciou também. Não como uma forma de se colocar no lugar de vítima, mas como uma forma de denunciar a não imparcialidade, a não neutralidade desses veículos e de, ao mesmo tempo, se colocar como contra-hegemônico. Porque deter esses poderes para defender o status quo, para defender a situação atual que é posta em cada município, ou mesmo no país, e a gente se colocar para enfrentar isso, é muito importante também para nos colocar como outro polo. Em segundo, eu vou agora realmente reduzir para a gente finalizar aqui o tempo, o sentir, né? Realmente, comunicação política é sobre despertar algo. Se a gente não fizer as pessoas sentirem algo, por que elas vão sair de casa, né, para votar na gente ou para participar da campanha? Então, a gente trabalhou muito lá com o conceito de esperança. A direita trabalha muito bem com sentimentos, normalmente relacionados ao medo. E qual é o nosso outro caminho para disputar isso? Na minha opinião, é disputar o sentido da esperança, e não no sentido fofinho, idealista, não é isso. Às vezes, quando a gente fala de esperança, cai muito esse estigma, né? Mas sim no sentido de, tem outro modelo de sociedade possível e vem com a gente que a gente pode construí-lo. Em terceiro é o tema do conteúdo, aqui o penúltimo. Aí é um problema que eu estou fazendo realmente, nem tudo é problema de comunicação. Né? Tem coisas que às vezes a gente, para não enfrentar alguns debates, diz que a comunicação foi mal feita, mas que na verdade talvez trate realmente de um tema que seja muito difícil e que não esteja sendo acolhido. E por isso na nossa campanha a gente, assim, o marketing não tomava decisões que fossem políticas. Era muito importante que isso estivesse conectado, porque, no fim das contas, a comunicação é fundamental, mas se não tem um conteúdo por trás que seja o que conecta a gente com o nosso público-alvo, é muito difícil. E, por fim, aí, com esse ponto eu finalizo pedindo muitas desculpas, Miziaras, por esses 3, 4 minutos de extensão. Mobilização. O tal do velho trabalho de base. Por que eu estou falando isso? Se a gente está aqui concluindo todos que a gente luta contra algo que é muito poderoso, são oligopólios, são redes sociais que a gente deve usar, mas que no fim das contas a gente não pode depender, porque muda o algoritmo, acabou o alcance das nossas postagens. E aí? O que vai sobrar se a gente se amarra somente a esses formatos? Então, a gente não tem como depender dessas formas de mídia que, no fim das contas, não estão sob nosso controle e que, para fazer com que eles deixem de ser úteis para a gente, basta uma mudança, uma decisão de uma empresa, de uma mega empresa. E é por isso que eu queria terminar com esse sentido de fala, porque a direita também entende isso. Ela predomina nas redes, ela está nos veículos de comunicação, mas aquela atuação diária, aquele senso de comunidade, quem está presente hoje está entendendo que isso é fundamental. As igrejas estão presentes. Eu não falo só de política, as organizações criminosas ficam presentes. E, às vezes, pelos nossos vácuos, né? Então, a nossa presença cotidiana nas comunidades dos nossos territórios, né, dos nossos municípios, é fundamental, né? É por isso que até assim, o Brasil Paralelo está fazendo, concluindo, está fazendo uma programação de Natal, para você chamar a família e os amigos para ver junto. Porque é virtual, mas quer que você acesse ali com um senso de comunidade. Então, é aquilo que a gente já sabe, né? Não tem fórmula mágica, a gente ter governo, bons índices econômicos, mas isso não vai substituir a nossa presença cotidiana, que é a comunicação no melhor sentido, né? Que você cria canais, ela não é só unilateral e amplia o alcance do nosso projeto. Viva o Partido dos Trabalhadores, obrigada. Das Trabalhadoras. Muito obrigada, Natália. Muito bom. Antes de passar as perguntas, bem rapidinho, eu não poderia deixar de falar um pouquinho das perspectivas, né? E às vezes a gente, com todo esse cenário aqui complexo da disputa política, a gente fica pensando, mas tem brecha, tem saída para fazer diferente? Eu quero falar de 3 movimentos de comunicação, de campanhas, que deram certo no último período e que são muito marcantes.
Poderia começar a falar pela campanha do Lula Livre, que foi muito eficiente na disputa da nossa narrativa sobre a injustiça, sobre a prisão ilegal em relação ao presidente Lula. Queria falar da campanha do povo palestino, como isso ganhou a opinião pública mundial em torno do genocídio e de que como a questão palestina é uma questão, hoje, da humanidade, né? E isso se deu por meio das redes sociais, uma mobilização que articulou universidades, né, opiniões intelectuais, setores, né, de políticos no mundo inteiro, sociedade civil, muita juventude. Então, acho que isso demonstra. A PEC do estuprador, gente, a primeira mobilização, a extrema-direita apostou que nós iríamos com uma defesa sobre o tema do aborto. E nós desnudamos aquela PEC dizendo que aquilo não se tratava só do aborto, mas sim de estupro, do direito de mulheres e meninas não serem violadas e que seus violadores deveriam ser punidos. E isso ganhou as ruas e impediu, naquele momento, a movimentação. E, por fim, que também considero muito exitosa, a campanha da jornada 6x1. Então, há brechas, há formas de mobilizar, mas, para isso, precisa ter uma assertiva política e ter uma não fragmentação da agenda e da pauta. Eu acho que isso é fundamental. Então, vamos passar para as perguntas online. Já temos a primeira aqui? Aninha? Vamos lá. Primeira pergunta. Ana Luísa Palermo Bonfim, de Minas Gerais, na mesa de Desafios para a Comunicação, para Laura Cito. Gostaria que vocês falassem sobre a comunicação do presidente Obrador no México e suas mañaneras, e como essa comunicação contribuiu para elevar sua aprovação a 80% e eleger sua sucessora, Cláudia Sheinbaum, com 60% dos votos. Laura, é para ti, então, é bate-volta, é pergunta e resposta. Pinga-fogo é esse modelo aqui, né? Opa. Sigo? Na verdade, assim, eu não tenho domínio sobre a comunicação do Obrador, de como foi a campanha, para eu entrar no detalhe. Foi realmente pinga-fogo mesmo, né? Para eu entrar em algo tão detalhado assim. Okay. Né? Então, eu não... Se alguém tiver aqui e quiser responder, ajudar, por favor. Também não acompanho muito, mas eu acho que essas manhãneiras eram programas que ele fazia todos os dias, comentando, enfim, debatendo a política. Volto para tu? Responde, Natália. Respondi, Natália. Eu acho que é um exemplo de estar mais presente cotidianamente, né? E que traz essa comunicação que... ele estava falando de comunicação estatal, né? Como às vezes é distante, é só os números e etc. E você... nitidamente, quando a gente usa estratégias de humanizar mais o conteúdo, não é no sentido de pessoalizar, mas de mostrar mais aspectos comuns, cotidianos do dia a dia e estar mais próximo, comentando, inclusive, temas comuns. Isso nas redes sociais tem tido um alcance maior, imagina em rádio e TV, né? Que é quando você está na casa das pessoas. Então, eu acho que lá foi um exemplo de comunicação estatal levada a sério, né? Não como uma coisa distante, impessoal e meramente institucional, mas realmente trazendo a pessoa que estava à frente dali de forma mais próxima e conectada com as pessoas. Foi um modelo interessante de uma nova versão de comunicação pública, né, Jorge? Vamos chamar uma segunda pergunta, então? Vamos lá. Adilson Souza, de Itapecuru, Mirim, Maranhão. Os desafios da comunicação para o Jorge Duarte. Sou radialista, repórter comunitário da rádio Bacanga, FM. E a pergunta é, de que forma a direção do PT pretende inserir a comunicação popular através das rádios comunitárias? Mesma situação. Eu desconheço. Inclusive, eu participei de um tempo no grupo do governo que trabalhava com rádios comunitárias e depois houve um modelo de comunicação mudou bastante, né? Mas rádio comunitária continua algo muito importante
E eu realmente não sei qual a política do PT nem do governo sobre isso atualmente, porque eu não estou acompanhando. Isso. O governo abriu um edital agora, né, para o credenciamento e habilitação das rádios comunitárias. E no processo todo, né, desde o período aí da prisão do presidente Lula, né, presidenta Gleisi, até a eleição, nós fizemos uma grande mobilização para termos uma presença do partido, do conteúdo do partido, e na época do conteúdo aí relacionado ao presidente Lula, nas rádios comunitárias também. Então, a gente dialogou muito com as associações regionais, nacional, para que a gente pudesse ter uma maior inserção, né? O edital são mais de 700 rádios comunitárias. Fala aí, Laura. É que eles tiram os... Ah, tá. Não, só para dizer que o edital, então, que está abrindo, são mais de 700 rádios comunitárias. Então, é uma dimensão bastante substantiva. No início, nos primeiros governos Lula, houve uma estratégia muito clara, muito bonita e muito consistente da regionalização da comunicação, que se passou anunciava no teto, ou mandava conteúdo no teto para 500 veículos no Brasil, que basicamente eram os grandes, né? E se passou a chegar a 5.000. Né? Houve uma tentativa de fazer com que a informação fosse na ponta, de fato, via uma estratégia muito clara, né? muito assim, engajada, de fazer com que a informação chegasse nos pequenos veículos de todo tipo, inclusive rádios comunitárias. Havia um esforço muito grande de aproximação. Eu imagino que isso continue até hoje, porque é uma coisa muito bonita e necessária também. Muito obrigada, Jorge. Com certeza, o rádio, né? Ele tem sido um veículo muito importante e fundamental ainda em algumas regiões do nosso país, especialmente a região norte, a Amazônia, ainda cumpre um papel fundamental, inclusive onde a internet tem muita dificuldade para segurar, né, sinal e chegar. O rádio tem sido ainda um instrumento muito fundamental e estratégico para que essa comunicação chegue até cada uma das pessoas, né, naqueles territórios mais longínquos, né, desse grande país. E a gente tem que entender também que a internet ela não substitui o rádio. Isso é tudo complementar. A gente não pode imaginar que tem mídia social não precisa de rádio, ou que qualquer coisa, o streaming substitui o rádio. Tudo é complementar. Uma estratégia tem que pensar em todos os tipos de mídia. Às vezes a gente fica falando de mídia social, como foi colocado aqui, mas, na verdade, ela é uma alternativa que a gente tem que dominar bem, tem que alcançar o público ali, tem um monte de gente, assim, milhões acompanhando, mas também tem milhões acompanhando TV, rádio, jornal do bairro, a rádio comunitária. Então, há uma necessidade clara de que tu tenha uma estratégia que alcance todo o cidadão. Muito obrigada. Vamos chamar, então, a próxima pergunta. Ruth Lopes Negreiros, Teófilo Otoni está dominando Minas Gerais aqui, hein? Os desafios da comunicação também para o Jorge Duarte. Como fazer para combater as desinformações em uma sociedade recheada de fake news? Eu se eu soubesse, eu escrevi um livro sobre isso. Mas é o seguinte, o que eu acho, na perspectiva de Estado, eu trabalho na Embrapa. Eu acho que a Embrapa, por exemplo, ela tem que fazer o maior esforço possível para dar informação de qualidade naquele tema que ela trabalha. Ou seja, cada órgão público, cada instituição, inclusive o PT, é responsável por dar a melhor qualidade, a melhor informação possível para o cidadão, para alcançar a situação nas condições do cidadão. E ter uma estratégia para combater a informação errada, a fake news, no seu âmbito. Porque a gente fica falando e muitas vezes não faz. É muito fácil ficar falando, está cheio de fake news por aí, está difícil, está complicado. É o seguinte, se eu estou numa instituição, essa instituição tem que se responsabilizar por dar informação para as pessoas. Tem que ter uma estratégia boa de fazer a informação chegar, e chegar com qualidade, chegar na hora, e chegar na forma adequada. E também ter uma estratégia de reação a fake news, de reação à informação que está errada no âmbito que ela trabalha. Muitos ministérios, muitos órgãos fazem isso, mas para mim é assim, a gente tem que assumir a responsabilidade
pela informação que a gente distribui. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo público que a gente alcança. E mais do que ficar discutindo, porque realmente é um problema seríssimo, tem uma questão legal, que é outro âmbito, né, de legislativo, de judiciário. Mas eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa. Eu acho que é muito importante a gente assumir essa responsabilidade. Muito obrigada. Próxima. O DF tomou conta agora. Alex Machado, do Distrito Federal, para Olga Curado. A senhora citou a importância de emocionar para comunicar, e o presidente Lula faz isso muito bem. Não acha que ele deveria usar esse poder, convocando cadeias de rádio e televisão, para mobilizar a sociedade em eventos extremos, como, por exemplo, o 8 de janeiro, as queimadas da Amazônia ou as enchentes do Rio Grande do Sul, ou seguindo o exemplo do López Obrador do México, que diariamente conversava com a população mexicana? Sem dúvida. Eu acho que na descrição do trabalho de qualquer líder, a primeira responsabilidade é comunicar, é falar com o público. Essa é a primeira obrigação. Assim, eu tenho 10 compromissos. Eu posso cancelar todos, menos aquele de falar com o público. E falar no rádio todo dia, eu me lembro muito bem do tempo que o presidente Lula fazia a conversa no rádio, colocava os ministros para falar, e todo mundo falar, café com o presidente, janta com o presidente, almoço com o presidente. É fundamental. Quero só lembrar para vocês que o presidente americano que teve maior popularidade, maior aceitação, chamava-se Ronald Reagan, que era um ator. A coisa mais importante no dia dele sempre era o momento que ele tinha que falar para a televisão, e todos os momentos importantes do governo, ele cancelava tudo, e ficava horas treinando para ter um discurso natural, simpático e agradável para o público. Então, a resposta é sim. Café da manhã com o presidente e o dia inteiro com o presidente e com todos vocês que fazem militância e liderança. Muito obrigada, Olga. Vamos para a nossa última pergunta. Rubinho da Divinéia, Rio de Janeiro. Os desafios da comunicação, para Laura Cito. Algoritmos preditivos são largamente utilizados pelas Big Techs para vender a certeza de sucesso nos resultados aos seus anunciantes. A extrema-direita global se utiliza dessa estratégia de vendas para vender seus políticos ao redor do mundo. Conhecemos a estratégia e sabemos como fazer chegar nossos conteúdos. Prova disso foi que vencemos as eleições no Brasil, mesmo com a extrema-direita na máquina. O que falta ao PT para comunicar em massa com o povo trabalhador brasileiro, sem, contudo, atuar sem escrúpulos como eles fazem? Laura, é contigo. Essa aí, isso aqui é pinga-fogo. Não, mas essa foi uma dos grandes dilemas do último período, se nós deveríamos usar, talvez, os mesmos mecanismos deles de não ter uma certa moralidade na disputa de narrativa, né? Mas, na menção, na premissa da pergunta, que fala sobre as Big Techs, eu acho que é importante que a gente compreenda que as Big Techs são uma grande máquina de transformar poder econômico em poder político, né? Então, é difícil para a gente pensar, não detendo todo esse poder econômico, né, de que nós vamos, de fato, fazer frente reproduzindo plataformas ou mecanismos à disputa que eles fazem. Especialmente frente ao que eu falei inicialmente, de que esses grupos se utilizam dessas Big Techs para fazer uma disputa frontal com o modelo de Estado, né, com o modelo de democracia, especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas também no mundo. Então, né, nós não podemos, talvez, ter uma premissa que é um tanto ingênua, talvez, de pensar que nós, disputando uma narrativa mais amoral,
seríamos capazes de fazer frente ao tamanho do poderio econômico deles. Por isso que debater a regulamentação de maneira estrutural e não periférica é tão estratégica, exatamente pela premissa correta, de que, né, a forma como os algoritmos se movimentam, né, de fato é predatório, inclusive, né, a um modelo de democracia. E faço um link com uma frase que a Nath usou antes, né, de que eles vendem o ódio e nós devemos vender a esperança. Claro que nós devemos e vendemos nossas utopias, mas, de fato, do ponto de vista dos algoritmos, o ódio ele retém mais. E por isso que ele faz com que, né, as cifras, né, consigam girar de maneira mais rápida. E por isso que talvez para nós a nossa maior proteção frente a isso é, de fato, discutir o modelo, é discutir a estrutura, é discutir os limites, né? E isso é um enfrentamento aos interesses econômicos de maneira frontal. Aí sim nós teremos condições de fazer uma disputa de narrativa.